E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do lançamento de projéteis. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um jogador de futebol inexperiente chuta um pênalti a 9 metros do gol. Observe no quadro a posição XT da trave. Levantando a bola com velocidade inicial V0 de 15 metros por segundo. A altura da trave, representada no quadro por YT, é de 2,4 metros. Calcule item A. A que distância máxima da trave, atrás do gol, um apanhador de bola pode ficar agachado? E item B. A que distância mínima devem ficar os espectadores para que não corram risco nenhum de levar uma bolada? Muito bem. Para resolver esse exercício, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou equacionar o movimento da bola na direção do eixo X, situação em que o movimento é retilíneo e uniforme. Na sequência, eu vou equacionar o movimento da bola na direção do eixo Y, situação em que o movimento é retilíneo, uniformemente variado. A partir daí, eu vou relacionar as duas equações, obtendo a equação da trajetória da bola de forma geral. Ao obter essa equação, eu vou impor a condição de que a bola passou por cima da trave, rente a ela, assumindo que x vale 9 metros e y 2,4 metros. Você vai notar, após essa substituição, o aparecimento de uma equação do segundo grau na variável tangente de θ. Consequentemente, ao resolvê-la comigo, você vai obter dois ângulos possíveis de lançamento da bola. Nós temos um ângulo de lançamento θ1, que confere à bola um alcance horizontal A1, e um ângulo de lançamento θ2, que confere à bola um alcance horizontal A2. Ao calculá-los, a partir dessa expressão, já obtida por nós em vídeos anteriores, ficará fácil responder o exercício. Vamos começar, portanto, equacionando o movimento da bola na direção do eixo X. Nessa direção, o movimento é retilíneo e uniforme e, portanto, x é igual a x0 mais v0x vezes t. x0 vale 0, pois a bola foi lançada a partir da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, x fica dado por v0x, que é v0 vezes o cosseno de θ, vezes t. Consequentemente, t é igual a x sobre v0 vezes o cosseno de θ. Muito bem? Vamos agora equacionar o movimento da bola na direção do eixo Y, situação em que o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Nessa direção, portanto, nós podemos recorrer à equação y é igual a y0 mais v0y vezes t mais 1 sobre 2 vezes a y vezes t ao quadrado. Muito bem? Mais uma vez, y0 é igual a 0, pois a bola foi lançada a partir da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, y fica dado por v0y, que é v0 vezes o seno de θ, de forma geral, vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração da bola na direção do eixo y é igual a menos g, menos o valor da aceleração da gravidade local. Observe que o eixo y está orientado verticalmente para cima, enquanto a aceleração da gravidade está orientada verticalmente para baixo, justificando o sinal de menos. Vezes t ao quadrado. Muito bem? Dando sequência, y, portanto, fica dado por... Eu já vou substituir o tempo t na expressão abaixo. Então, nós vamos obter v0 vezes o seno de θ vezes t. t é x sobre v0 cosseno de θ. Muito bem? Regrinha de sinal, menos g dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é x elevado ao quadrado, já substituindo diretamente, sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Simplificando v0 com v0, nós vamos obter y igual. Então, nós temos seno sobre cosseno é tangente. Então, x vezes a tangente de θ menos
gx² sobre 2v0² que multiplica. Aqui nós temos 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Nós sabemos que 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ, que é justamente 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Portanto, eu vou substituir diretamente 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais tangente ao quadrado de θ. Muito bem, efetuando a distributiva agora no último termo, nós vamos obter y é igual. Então aqui nós temos x vezes a tangente de θ menos gx² sobre 2v0² tangente ao quadrado de θ. Muito bem. Tangente ao quadrado de θ. Perfeito. Menos gx² sobre 2v0². Muito bem? Observe que a gente acaba de obter uma equação do segundo grau na variável tangente de θ, conforme eu mencionei anteriormente. Eu vou agora impor a condição de que x vale 9 metros e y 2,4 metros. O valor de V0 a gente conhece, o valor de G a gente também conhece, e com isso a equação do segundo grau na variável tangente de θ sai naturalmente. Eu vou apenas reorganizá-la para você visualizar melhor. Então vamos lá. Eu vou jogar este termo negativo para o lado esquerdo, ele vem positivo. Então, gx² sobre 2v0² vezes a tangente ao quadrado de θ menos x vezes a tangente de θ, muito bem, mais, observe agora o termo independente. Então aqui nós temos mais y somado com aquele termo, y mais gx² sobre 2v0² e tudo isso é igual a zero. Muito bem? Então observe mais uma vez, esse termo foi para o lado esquerdo positivo, esse termo foi para o lado esquerdo negativo e eu simplesmente joguei este termo somando y, obtendo aqui o termo independente. Agora, eu vou pedir a sua ajuda. Se você substituir g por 9,8 metros por segundo ao quadrado, x por 9 metros, V0 por 15 metros por segundo e efetuar os cálculos, aqui no termo independente, substituindo y por 2,4 metros para fazer os cálculos, você vai chegar na seguinte equação do segundo grau após efetuar os cálculos. Você encontrará aproximadamente 1,764 vezes a tangente ao quadrado de θ menos 9 vezes a tangente de θ, muito bem, mais 4,164 igual a zero. Muito bem. Se você dividir todos os termos por 1,764, você vai obter a equação do segundo grau da seguinte forma. A tangente ao quadrado de θ, eu reforço, eu vou dividir todos os termos por 1,764. Então você vai obter a tangente ao quadrado de θ menos 5,1,02 tangente de θ mais 2,361 mais 2,361 igual a zero. Muito bem. Observe a equação do segundo grau obtida. A partir de agora, basta calcular o delta e ir em busca das raízes reais dessa equação do segundo grau. Nós sabemos que delta é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado. Vamos só ilustrar o cálculo. b
elevado ao quadrado, muito bem, menos 4 vezes o coeficiente A, que vale 1, vezes C, que vale 2,361. Efetuando mais uma vez os cálculos, você vai encontrar que delta é aproximadamente igual a 16,6. Muito bem. Consequentemente, a tangente de θ fica dada por... Então, nós temos menos o coeficiente B. Então, menos 5,102. Isso dá mais 5,102. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 16,6 vale aproximadamente 4,07. Muito bem? Tudo isso dividido pelo dobro do coeficiente A, que vale 1. Então, 2. Efetuando os cálculos, você vai encontrar os seguintes valores. A tangente de θ é igual a 4,59 e a tangente de θ pode ser igual também a 0,515. Muito bem. O primeiro resultado, tangente de θ igual a 4,59, confere um ângulo θ aproximadamente igual a 77,7 graus. Muito bem. E o segundo valor da tangente de θ confere ao ângulo θ o seguinte valor aproximadamente 27,25 graus. Muito bem. Agora vamos fazer a correspondência nas duas figuras. O ângulo θ de 77,7 graus corresponde ao ângulo θ1, referente ao alcance horizontal A1. O ângulo θ igual a 27,25 graus corresponde ao ângulo de lançamento θ2, que confere à bola de futebol o alcance horizontal A2. Muito bem? Observe os resultados obtidos e todo o raciocínio efetuado até aqui. Muito bem? Mais uma vez eu reforço, faça esses cálculos para você comprovar o resultado. Muito bem? A partir de agora, nós temos condições de encontrar os correspondentes alcances e nós vamos recorrer a essa expressão já abordada por nós em vídeos anteriores. Então vamos lá. O alcance A1 e o alcance A2, eles são iguais a... Então vamos começar com o alcance A1. Você vai efetuar o seguinte cálculo. Substitua V0 por 15 metros por segundo e eleve ao quadrado, 15 elevado ao quadrado, vezes o seno do dobro do ângulo θ1. Então você vai fazer 2 vezes θ1, obter um ângulo e calcular o seno desse ângulo. E vai dividir por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um alcance horizontal A1 aproximadamente igual a 9,56 metros. Muito bem? Repita esse mesmo procedimento para o ângulo θ2. Então vamos lá. Substitua V0 por 15 metros por segundo e eleve ao quadrado. Multiplique o resultado pelo seno de 2 vezes o ângulo θ2 e divida esse resultado por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você vai encontrar um alcance A2 aproximadamente igual a 18,7 metros. Muito bem? Eu posso aproximar aqui o alcance A1 por 9,6 metros. Os valores estão aproximados. Muito bem? Então vamos deixar destacado os valores de A1 e A2 e aqui o valor encontrado, os valores encontrados para os ângulos θ1 e θ2. A partir de agora nós temos condições de responder os itens A e B. Então, para você relembrar os itens, eu vou fazer novamente a leitura. Vamos ao item A.
A que distância máxima da trave, atrás do gol, um apanhador de bola pode ficar agachado? Perceba que a posição do apanhador de bola é justamente o alcance A1. E a distância máxima, portanto, que ele pode estar atrás da trave é a seguinte. Se xt é igual a 9 metros e o alcance A1 é 9,6 metros, essa distância máxima que ele pode estar atrás da trave é justamente essa diferença, 9,6 menos 9, e portanto 0,6 metro aproximadamente. Item B agora. A que distância mínima devem ficar os espectadores para que não corram risco nenhum de levar uma bolada? Os espectadores, essa distância mínima, se refere ao alcance horizontal A2. Observe que essa distância mínima, vamos colocá-la aqui, ela é dada pela diferença A2 menos xt, pois nós estamos calculando essa distância a partir da trave do gol. Portanto, essa distância mínima, a fim de que os espectadores não sejam atingidos, é justamente A2 menos xt. A2 vale 18,7 metros e xt vale 9, portanto, essa distância mínima é aproximadamente igual a 9,7 metros. Muito bem. Observe mais uma vez os cálculos realizados, os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.